Hoje eu quero falar sobre o Pix, mas como nós já falamos exaustivamente sobre os ataques ao Pix que o Donald Trump tem feito, e nós temos um vídeo muito bom no canal que eu vou recomendar aqui, que tem caramelo, que tem, né, bandeira do Brasil, tem ali todos os nossos símbolos nacionais, e a gente está criticando Ancapsu, Fernando Urich e Donald Trump, né? Eu vou deixar esse vídeo aqui e eu vou fazer um react agora ao Átila Yamarino, que fez um vídeo muito bom que se chama Por que os Estados Unidos têm invejinha do Pix? E basicamente daí nós vamos reiterar várias das coisas que a gente já falou, porque eu acho que a situação não mudou muito. O que muda é a urgência da gente tanto, né, defender a soberania do nosso país, a soberania mesmo, a soberania digital, e comentar um pouco sobre como o Pix foi uma coisa muito acertada. Então acho que vai ser bem bom. Eu agradeço muito por esse conteúdinho alface que o Átila largou pra gente. Beleza? Vamos nessa. Tem muitos jeitos de uma boa ideia, de uma boa tecnologia ou mesmo uma boa tecnologia que já foi executada darem errado. Pode ser o caso dessa tecnologia ser lançada antes da hora, dela encontrar barreiras, dela ser mal aplicada. Esse não é o caso do Pix, que foi criado na hora certa e do jeito certo. E isso não é exagero nem por acaso. Aliás, o fato de o Pix entrar em um pedido de investigação do governo dos Estados Unidos por, entre aspas, práticas anticompetitivas contra companhias americanas envolvidas em comércio digital ou sistemas de pagamento eletrônicos, fecha aspas, só atesta para a importância dele. Em meio a tantas tentativas de dinheiro digital, de plataformas, de criptomoedas e de outros que não decolam, os acertos também devem ser ressaltados, então vale ver o que fez o Pix dar tão certo e por que ele é exemplo mundial. Antes de partir para o Pix, esse episódio aqui tem o apoio da Revolut. Vou dizer, tá, pessoal, existe uma ética de tocar a propaganda das pessoas quando a gente tá fazendo react e eu não toco, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Vão lá no vídeo do Átila, que eu tô botando o link aqui, e daí vocês deem o like e vocês vejam a propaganda lá, tá? Mas por uma questão de tempo, pra gente ter mais tempo depois para programar Rust, eu vou passar aqui, eu vou pular, beleza? E eu vou botar o nosso link para vocês mandarem Pix para nós, beleza? De volta ao Pix, dinheiro digital é a solução proposta para vários problemas do dinheiro analógico. Resolve a necessidade de carregar notas por aí, ou de guardar essas notas em um caixa, ou transportar grandes valores para o banco em carro forte, ainda mais onde assaltos são comuns. Resolve o problema de notas falsas, resolve o problema de pagamentos instantâneos, que é uma coisa que a gente já tinha mais encaminhada aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, onde ainda se faz pagamento em cheque enviado pelo correio. Os caras vivem na idade da pedra, né? Eu acho que vocês sabem disso, mas os caras não conseguem fazer pagamento direito. Você pode conferir no Não Ficção com Fernando Nogueira da Costa. E se as transações permitirem valores baixos e a taxa por pagamento não for alta, isso viabiliza pagamentos de quantias pequenas, mesmo entre grandes distâncias, entre outros benefícios. Só que entre esse mundo das ideias e uma solução concreta, está o desafio que todo país tem que resolver, que é: qual vai ser a tecnologia que vai viabilizar isso? Vão ser empresas privadas como Mastercard e Visa ou PayPal e Venmo nos Estados Unidos? Ou vai ser a saída narcocapitalista sem Estado das criptomoedas? Ou vai ser um órgão público central que controla tudo? E se eu disser que o Pix junta o melhor dos mundos? Além da questão técnica, também tem a questão cultural de quando e onde um dinheiro digital é criado. Que tipo de problema ele resolve e que problema ele enfrenta quando é criado? A infraestrutura e os hábitos de um país são bastante limitantes para o que se pode adotar de tecnologia por lá. Por exemplo, os japoneses são bastante apegados ao papel, tanto o papel para escrever quanto o papel usado para pagar, ao ponto que até junho de 2024 a Amazon do Japão aceitava dinheiro em mãos como forma de pagamento. Foi só em 2024 que o volume de compras pagas no país sem dinheiro físico, aí com cartão de crédito, por exemplo, chegou a mais de 40%. Precisou de uma pandemia para os japoneses passarem a usar pagamentos digitais e olhe lá. Enquanto aqui no Brasil, em menos de... Cara, na Europa, os caras até muito recentemente tinham uma dificuldade de aceitar pagamento em cartão. Era só basicamente no dinheiro, né, que os lugares tinham. E eu tenho ouvido muitas histórias, por isso que eu disse que eu ia trazer também uns gringos falando. Tem alguns vídeos. Tem um vídeo que eu vou deixar, eu acho, na descrição aqui depois, que fala sobre como o Pix, né, funciona muito bem dentro do Brasil, e daí como os Estados Unidos estão com invejinha e o Trump começou um ataque contra o Pix. Mas tinha um que talvez vocês tenham visto, que era uma reportagem na França, que como tem brasileiros, né, que moram e trabalham lá,
e que sabem o que é o Pix, conhecem o Pix, eles começam a falar para os franceses, tem esse negócio aqui, né, Le Pix, lá no Brasil, que funciona super bem, e daí os franceses, caralho, funciona muito bem mesmo, e daí algumas lojas de brasileiros começam a aceitar Pix, né, e daí o pessoal vê que funciona bem e diz, por que não tem isso aqui na França? Por que o governo não implementa essa coisa aqui? Então eu tava pensando em trazer esses, mas enfim, como era conteúdo em inglês e tal, que eu tava achando, eu preferi trazer o Átila, mas é muito maneiro isso, é muito interessante como o jeitinho brasileiro é uma coisa que nos dá muito orgulho. A gente conseguiu resolver um problema que nos outros países era muito pior, inclusive ainda é muito ruim. 5 anos de uso, o Pix já dá conta de algumas vezes mais operações do que cartões de débito e crédito juntos. E o curioso é o que acontece quando tem esse choque de culturas. Na falta do hábito, ao que tudo indica, e até de infraestrutura de máquina de cartão, quando eu e a Paloma fomos para o Japão em 2018 e gravamos alguns vídeos, em Tóquio pelo menos, era mais fácil usar o cartão de transporte pré-pago, o Suica, para fazer pagamento sem dinheiro físico. O Vale Transporte estava fazendo o papel de pagamento digital. Ou seja, os japoneses são até avessos a usar dinheiro digital no débito ou no crédito, mas vem a facilidade de usar um cartão ou um pagamento por contato quando tem a oportunidade de fazer isso, pelo menos no transporte público ou por essa demanda. O Japão é um caso extremo de uma tecnologia disponível, com infraestrutura para acontecer por décadas, onde essa tecnologia não é adotada, ao que tudo indica, por hábitos culturais. No outro extremo, onde os hábitos demandam dinheiro digital, só que a infraestrutura não permitiu outras soluções, estão outros tipos de cartões pré-pagos. Na África subsaariana, mais de 1/3 das pessoas usam crédito de celular pré-pago como forma de dinheiro. Em Uganda e no Zimbábue, mais da metade da população já usava crédito de pré-pago em 2021. Como antenas de transmissão demandam pouca infraestrutura ao redor e como celulares atendem muitas necessidades de uma vez, fazendo até ligação, esse tipo de tecnologia foi a primeira a chegar em muitos lugares. Aí, onde as pessoas têm pouco acesso à infraestrutura bancária física, onde a demanda que financiamentos e outros serviços criam. Muito obrigado, Miguel Baldi, por ter mandado as assinaturas do YouTube aqui para 20 pessoas que agora são teclistas, né? São do Clube das Teclas. Muito bom. Valeu. Vou tocar o áudio lá. Ou seja, vocês já agradeceram um herdeiro hoje? E só, né, deixando claro, isso é uma referência ao Paulo Cogos defendendo herdeiros de maneira suspeita, né? Teve um dia que eu disse essa frase e daí alguém disse, porra, o cara fez uma coisa aqui pro ti, tu disse que o cara faz porque ele é herdeiro? Muito obrigado, salve, valeu, Miguel. Vocês sabiam que o SHA-256 do Pix é o mesmo do Bitcoin? Não sabia que o Pix usava o SHA-256, nunca implementei uma API de Pix. Na realidade, talvez a gente isso seria bom fazer um dia. Dizem que o sistema bancário do BR é avançado por causa das variedades de golpes que criam aqui. Queria saber quanto é verdade ou se é viralatismo. Cara, é que assim, eu acho que pode ser verdade, tá? Eu não acho que é viralatismo dizer que a gente tem muito golpista bom. Isso nos faz ótimos profissionais de segurança da informação, que inclusive tem um vídeo muito bom, que de novo, porque é gringo eu não trago pra React, mas se tivesse em português talvez eu tivesse trazido, que é o vídeo aquele do é o Linus Tech Tips, eu acho, com o Marquis Brownlee, que são dois influenciadores grandes de TI lá de fora. Valeu por ter enviado uma assinatura também, Jean, por aí. E daí o Linus, ele mostra como dá para facilmente roubar dinheiro de cartão de crédito por causa da maneira como ele responde a aproximação lá do Marquis Brownlee. E ele faz uma transferência de $10 mil do Marquis Brownlee usando as vulnerabilidades e tal. Então, enfim, tem muitos golpes e é engraçado como não tem mais. Um amigo me mandou do nada o WhatsApp do Paulo Cogos. Estou indignado que tem essa informação, informação quentíssima, poderosíssima aí, tá? E sim, tem muito golpe em vários lugares do mundo, tá? Mas é que o brasileiro, ele é bom, a gente tem tipo, tu tem que ser bom de ataque para ser bom de defesa também. Então eu acho que é isso, né? As coisas não vêm sozinhas, é uma dialética. Nem pode acontecer
a primeira infraestrutura digital a chegar foi a infraestrutura que foi usada para atender serviços financeiros também. E como o sistema de rede celular cresceu muito mais rápido do que o sistema bancário, os créditos digitais dos pré-pagos substituem muito mais do que um cartão de crédito, como é o caso no Japão. As pessoas mandam dinheiro umas para as outras, pagam por serviços, fazem compras e mais, pagam até faculdade. Elas também ficam mais vulneráveis do que estariam com um sistema bancário robusto, mas podem pelo menos fazer transações que não teriam condições de acontecer de outra forma. Em muitos países, onde a infraestrutura financeira foi feita para extrair dinheiro, geralmente para a Europa, e não para desenvolver, foi o dinheiro digital do cartão pré-pago que viabilizou trabalhar em outros lugares, estudar, migrar. Átila anti-imperialista passando na sua timeline, tá? Mas, sim, geralmente só explicar corretamente as dinâmicas do capitalismo, tu tem que dizer assim, pô, caralho, os marxistas estavam certos, né? Sim, a maior parte dos sistemas de crédito e bancários e tal, eles são feitos para extrair dinheiro e o dinheiro vai para as metrópoles, né? Europa, Estados Unidos e tal. Inclusive, os ataques que o Pix sofre têm a ver com isso. O Átila já vai chegar nessa parte. Sair da pobreza. E tem um terceiro caso, onde nem a demanda nem a infraestrutura geram as funções que são promovidas, como acontece com as criptomoedas. As criptomoedas foram criadas, ou pelo menos promovidas pelos desenvolvedores, como uma forma de pagamento digital, sem atrito e viabilizando valores muito pequenos para quem não tem acesso a bancos ou não quer depender do governo, onde o próprio sistema garante que as transações estão corretas, sem fraude, sem precisar de nenhum órgão central do governo ou mesmo de uma empresa que tenha o controle. Isso na teoria. Na prática, a flutuação dos valores e a especulação que é feita em cima de moedas e o tempo e o custo por transações inviabilizaram o modelo de moeda corrente, pelo menos hoje. Cartões de débito e crédito fazem transferências eletrônicas entre bancos ou mesmo créditos de celular seguem sendo formas de pagamento muito mais comuns. Tem toda uma conversa com o Edmilson Paraná sobre as promessas e a realidade da adoção de criptomoedas, onde ele fala bem mais a fundo sobre isso e explica por que a adoção de criptomoedas em El Salvador, onde foi política pública, não deu certo como imaginaram, pelo menos como moeda corrente para comprar qualquer coisa. Aqui no Brasil... Então, a criptomoeda não funcionou nem com o governo do país forçando lá, então isso deveria ser uma dica, né, de que não dá para usar elas como moeda. Nós já falamos algumas vezes sobre criptomoeda aqui no canal, eu acho que a gente poderia falar mais no futuro. Eu penso em, sinceramente, refazer um material básico que eu tenho sobre como elas funcionam, que é uma crítica e tal sobre isso, mas é porque criptomoeda não tá mais em voga, não tá no hype, né? O Bitcoin deu uma caidinha e tal, então o pessoal anda meio quieto, então acho que por enquanto eu vou usar meu tempo para fazer outras coisas, mas se vocês quiserem muito um conteúdo sobre criptomoeda, deixem os comentários aí e mandem para esse endereço aqui as suas transações, né? Tô brincando. A gente foi para um caminho diferente de todas essas situações, com uma estratégia que se tornou bem mais popular do que as criptomoedas, do que o crédito de celular ou mesmo cartões de débito e crédito. Em novembro de 2020, nós lançamos o Sistema de Pagamentos Instantâneos, o PI, que alguém teve a ideia de acrescentar um X, o Pix. Vocês sabiam disso aí? Que PI é pagamento instantâneo e o X é... Sabe quando o pessoal queria que a Petrobras fosse mais atrativa para lá fora e queriam chamar ela de Petrobrax? Então eles botaram o X, que nem o Mega Man X, e disseram, esse é o Pix. Mas infelizmente ficou bom o nome, ficou bom. Que foi desenvolvido formalmente desde 2018, quando o Banco Central anunciou que estava criando esse ecossistema que já estava em discussão para pagamentos digitais desde 2016. Em outros países com pagamentos digitais instantâneos, como a Índia e a China, quem regula o sistema e quem faz os pagamentos são entidades diferentes e as transações têm valores limitados, como $2.000 na Índia. Aqui no Brasil não tem limite. Em 2022 teve uma transação de 1,2 bilhão de... Cria um lembrete pro senhor Zawaki atualizar o URL Bluesky no Pix. Ah, tá errado no Pix. Eu vou botar aqui. Pô, valeu. Tu já tinha me falado, né? Mas enfim, eu atualizei ela em outros lugares. Tava errado no YouTube, tava errado no site. Eu botei aqui no meu N-Type do Teclas, que vocês não estão vendo. E beleza, valeu. Muito obrigado pelo Pix também. Reais. E o Banco Central se colocou como o regulador, como a carteira que controla os endereços cadastrados e como quem faz a resolução de todas as operações, supervisionando mais de 290 milhões de transações por dia no meio de 2025.
Com isso, o BC criou um sistema que leva segundos para fazer uma operação que para usuários finais, para consumidores como eu e você, não custa nada. O que faz muita diferença no que torna viável. Desculpa, pessoal, é que o pessoal do chat está totalmente fora de controle aqui, ó. A origem do nome é o criador do Pix, João Pix da Silva. Ah, tá, beleza. A Cisa Alice estava vendo o pessoal do canal Tech falando que o Bitcoin fica mais lento a cada transação pela blockchain, pode demorar vários minutos para cada transação. Não é a cada transação, tá? Mas é por isso que eu quero fazer o vídeo básico, que eu acho que é interessante. Tem algumas coisas. Uma das coisas que realmente é ruim é que para tu ter um bloco que processa transações mesmo, um bloco full, que a gente chama aqui, que pode estar fazendo a validação das transações tu mesmo, sem depender de um monte de gente junto, que a gente chama de um pool, tu precisa ter toda a blockchain na tua máquina, tá? E a blockchain é um registro de todas as coisas que já aconteceram desde o início da rede Bitcoin. Ou seja, ela só cresce. Eu nem sei quantos giga, tá? Quem sabe aí de cabeça me diz, mas ela já tá com mais do que 300 giga, é isso? E só cresce. Pode ser que eu esteja errado, tá? Eu não lembro. E isso é uma das coisas que, enfim, mas isso não deixa a transação mais lenta, tá? Isso é um problema que a gente tem que lidar, mas não deixa a transação mais lenta. O que deixa lento é basicamente o tempo que demora para ele fazer o cálculo, né, da validação das coisas, e esse tempo ele é ajustado pela rede. Então, basicamente assim, a gente tem a recompensa da Bitcoin nova quando a gente acha o bloco lá, mas o processo de achar o bloco, ele é o processo de tu validar transações que estão rolando na rede, fazer o trabalho que a gente precisaria de um centralizado, mas no Bitcoin todo mundo faz ao mesmo tempo que está fazendo parte da rede, e daí se tu validar as transações, botar elas num bloquinho de transações e conseguir achar um número que resolve o puzzle, que é um problema de força bruta, tu ganha um prêmio que é a Bitcoin. Beleza? Que é aquele prêmio de Bitcoin que tu diz, eu minerei a Bitcoin. Só que tem um outro prêmio que tu ganha também, que é uma taxa que tu pode cobrar pelo teu serviço de ter validado. Tá. E essa taxa, ela é paga pela pessoa que usa Bitcoin, tá? Então a Bitcoin, ela não é sem taxa. A Bitcoin, na realidade, quando eu faço uma transferência, eu digo assim, eu quero pagar tanto para fazer essa transferência. Eu quero pagar 0,1%, por exemplo. É bem abaixo de várias taxas que vocês vão achar por aí. Só que se tem muita gente usando a rede ao mesmo tempo e tem pouco espaço nos blocos, ou seja, tipo a cada 10 minutos, quando sai um bloco e se valida todas as transações, tem muitas transações que tem que entrar e daí não tem espaço para tu tem que fazer um leilão, tá? Tu tem que dizer assim, eu vou pagar um pouco mais para que a minha transação ela seja validada mais rápido. Porque o Bitcoin tem um limite de quantas transações ele pode validar por bloco. E há um tempinho atrás, quando é que foi isso? 2020? Sei lá, há um tempo atrás, o algoritmo de empacotar nos blocos, ele era um pouquinho menos eficiente do que ele é hoje. E entrava menos coisa a cada bloco. Ou seja, a vazão de transações que a rede Bitcoin conseguia fazer durante 10 minutos, que é o tempo de geração do novo blocos, era bem menor. Tá? Era bem menor do que se conseguia hoje. E daí a gente teve uma crise que se tu pagava muito pouco pela tua transação, ninguém validava ela porque não valia a pena validar. Ela estava muito barata. Então, vocês estão falando do Pix ali ainda. Então, isso teve um período que as transações de Bitcoin estavam lentas, tá? E, inclusive, essa taxa, de novo, eu acho que seria interessante ter um vídeo mais técnico e didático explicando tudo isso. Esse valor é o que vai garantir que a rede continue funcionando depois que a gente não puder mais minerar Bitcoin, porque a rede Bitcoin ela vai entregando Bitcoins novas para as pessoas que fazem esse serviço de validar as transações, como uma recompensa para todo mundo fazer a rede funcionar bem. Quando acabar essas recompensas, o único valor ele vai vir das taxas que tu tira de todo mundo que paga um pouquinho para ter sua transação processada primeiro. Existe um mundo onde essas taxas elas crescem até vai ter um ponto de equilíbrio, eu imagino, mas onde o Bitcoin não vai ser gratuito e talvez não tenha taxas tão baixas, sabe? Então, enfim, eu não sei se isso super fez sentido, mas só para esclarecer um pouco sobre o Bitcoin, vamos voltar aqui pro Attila. O
operação de débito pode levar até 2 dias para acontecer e cobra uma taxa de cerca de 1,3% do valor movimentado. Uma transação no crédito pode levar quase 1 mês e as operadoras cobram mais de 2,3% por operação. Ou seja, o desconto quando a gente paga no Pix é, na verdade, o não acréscimo do que se paga para usar débito ou crédito. O que deixa a compra mais barata no Pix é justamente o fato de que, como a gente não paga pela transação, a margem de lucro de quem vende pode ser menor. Então a gente pode fazer compras bem mais baratas e de valores muito pequenos no Pix, o que é o tipo de transação com papel moeda mais difícil de substituir. E o resultado é que com operações tão rápidas e sem taxa, é mais de 1/3 das pessoas no Brasil que usam Pix em compras de menos de R$10, segundo a pesquisa O Brasileiro e a sua relação com o dinheiro do Banco Central. Essa é uma das promessas menos realizadas de criptomoedas, que é a promessa de que as pessoas finalmente poderiam fazer operações baratas a ponto de mandarem pequeníssimos valores uns para os outros. Essa questão das taxas que eu estava explicando, que bom que o Átila falou, é um dos motivos porque a tendência para as operações de criptomoedas, pelo menos de Bitcoin, tá? Tem várias outras criptomoedas que têm usos mais específicos, só que o grande problema é que quem é pirado de Bitcoin, de criptomoeda, já se ligou que o Bitcoin é a melhor, não tecnicamente, mas é a que ganhou, tá? Então assim, essa questão de mandar 0,001 centavo no Bitcoin, sabe, de dólar, ou 1 centavo de dólar no Bitcoin, ninguém faz esse tipo de transação porque as taxas são proibitivas, então as transações no Bitcoin elas tendem a ser um pouquinho maiores, tá? Inclusive eu não tenho os dados aqui, mas até onde eu entendo, tanto a concentração de renda do Bitcoin está em poucas carteiras, quanto o tamanho das transações ela tem sido bem grande, né? É isso aí, eu ia falar que talvez quem minera Bitcoin de pedacinho em pedacinho recebe pequenas transações, mas eu acho que eles agrupam em transações maiores exatamente para tu não perder muita taxa. E de novo, falando sobre o Pix, aqui ele estava falando sobre como o débito e o crédito têm taxas altas e demoram, e o Pix não só é instantâneo, como ele retira completamente essas taxas, acho, pelo menos para pessoas físicas, né? E isso é um bom exemplo de como a gente pode usar, né, o poder do Estado para reduzir a fricção na economia e daí, tipo, não só ajudar as pessoas, mas como também fazer a economia rodar de uma maneira melhor. E isso eu tô falando dentro do capitalismo, tá ligado? Então, isso é um bom exemplo de como uma coisa ela é muito mais difícil de ser feita pela iniciativa privada e ela causa toda essa confusão e essas taxas, e daí tudo isso junto, né, agrupado, cria uma situação onde fica pior para todo mundo ao mesmo tempo. A competição de vários provedores de crédito dessa maneira fazem a coisa ficar ruim para todo mundo. E daí faz sentido tu agrupar uma coisa no Estado, fazer funcionar, para que meio que suma, tá ligado? Não é mais um mercado a transação. A transação é uma coisa que só funciona, existe, é como se ela não fizesse parte do livre mercado e tal. E daí, por exemplo, a pessoa que vende laranja pode usar Pix e o negócio dela, ele pode focar no que o negócio dela faz, que é comprar e trazer a laranja de um lugar pro outro pra vender com preço. Ela não precisa, eu preciso receber pagamentos, tá ligado? Na realidade, uma transação em Bitcoin demora e consome mais energia do que dirigir de Salvador até Goiânia. Ou seja, custa isso. Enquanto brasileiros fizeram 35 milhões de transações de 1 centavo em 2023, em muitos casos para mandar mensagens para as outras pessoas, revertendo a tendência do sul da África e usando o Pix, que é um sistema de pagamento, como um meio de comunicação para mandar o que seria o equivalente a um SMS para outras pessoas. E aí... Outra coisa, se não me engano, o Banco Central, não é se não me engano, eu tenho certeza, o Banco Central consegue ler essas mensagens, tá? O pessoal dos bancos que processa essas mensagens Pix conseguem ler essas mensagens. Até onde eu sei, não existe criptografia sobre o Pix, mas o Banco Central, vamos instalar uma criptografia aí, um Pix criptografado, porque daí a gente pode fazer um sistema de mensagens sobre o Pix e daí vai ser bom, porque assim, tu não vai poder censurar o Pix do país, porque senão para a economia, perfeito, eu acho... Fui meio ancapsudo as ideias aqui agora, mas é que eu quero muito ter um sistema de mensagem sobre o Pix, tá ligado? Por favor, faça isso, Banco Central. Ainda nessa comparação, como o Pix é orientado para o uso de celular, com QR Code, com cadastro de chave, com número de telefone e afins, ele acabou trazendo as pessoas da tecnologia que foi adotada mais rapidamente aqui no Brasil também, que é o smartphone, para dentro do sistema bancário.
Ainda mais quando a gente pensa em regiões onde o sinal de celular ou a internet via satélite chegam bem antes e bem mais longe do que o sistema bancário formal. Um dos objetivos do Pix foi substituir o dinheiro em espécie, o que deu certo. Maravilha. A proporção de quem usa papel moeda frequentemente ou muito frequentemente aqui no Brasil vem caindo a cada ano. Mas tem um outro objetivo que também foi bem sucedido, que foi o de trazer as pessoas para dentro do sistema financeiro que era bem mais antigo. Em dezembro de 2022, 71 milhões e meio de brasileiros usando o Pix nunca tinham feito transferência digital como usando um cartão de crédito no ano anterior, pelo menos. A gente pegou um sistema bancário que já é popular no Brasil e trouxemos ainda mais pessoas para dentro dele, principalmente via celular. Até a proporção de pessoas que usam cartão de débito e crédito aumentou de 2021 para 2024, mesmo com o Pix tendo crescido muito mais e virado o meio de pagamentos mais usado no Brasil em 2024. O sistema financeiro tradicional pode ter perdido com as taxas que cobrava para TEDs e para DOCs, mas ganhou bem mais clientes e clientes muito mais ativos. Isso é uma das coisas que eu acho que é importante ver também, que não ficar só assim, o Pix é maravilhoso em tudo, né? Porque nós temos que lembrar que nós estamos no capitalismo ainda. E daí mesmo que o Bolsonaro tenha dito, eu criei o Pix, e é só perguntar aí pros banqueiros quanto dinheiro eles perderam porque nós adotamos o Pix. Imitação péssima de Bolsonaro, né? Mas na realidade pros bancos foi muito bom. Tanto aqueles custos que o Átila falou no início, com nota e com ter que ter dinheiro e caixa eletrônico e todas essas coisas, quanto esses custos quanto essas pessoas que entraram no ecossistema de bancos, eu lembro disso, né, pessoal, assim, tipo, direto feirinha lá, que eu tô vendendo camiseta do Hackerspace, camiseta, né, da Soberana, eu já vendi muitas camisetas na minha vida. Temos as camisetas do Teclas, agora, spoiler, talvez a gente eventualmente tenha uma loja, alguma coisa das coisas Teclas, né, vendendo lanchinho no Hackerspace, fazendo, né, feirinha que tá vendendo comida, essas coisas, e daí a gente esquece o quanto era comum as pessoas não terem cartão, as pessoas às vezes não terem acesso à conta do banco e só terem dinheiro. Então a gente tinha que, tipo, aceitar dinheiro, tinha que ter dinheiro, não podia só ficar naquela coisa, tipo, encosta aqui no celular. É meio recente, né, essa tecnologia de pagar cartão pelo celular. Ou usa essa maquininha aqui que eu tenho. E o Pix, ele realmente conseguiu fazer essas pessoas terem acesso a isso. Mas o Pix precisa de uma instituição bancária mediando, né? E os bancos ganharam clientes aí. E daí eles podem oferecer os outros serviços, colocar essas pessoas para dentro do ecossistema dos bancos também. Então não vamos esquecer que nós estamos aqui no capitalismo e o Pix, ele foi implementado como um meio termo disso, assim. Não é só um negócio assim, agora todo mundo está empoderado com o poder financeiro. A gente ainda tem os bancos no meio do sistema. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o FMI, em termos do número de transações feitas por usuários, o Brasil teve a adoção mais rápida de qualquer sistema de pagamento eletrônico do mundo com o Pix em 2023. Isso bem antes da função de Pix automático ser lançada, o que viabiliza pagamentos parcelados para um país que adora parcelar compras. Até os problemas modernos que partem desse sucesso partem por causa do papel cada vez mais ativo do Pix e por ter menos moedas circulando. Fraudes, golpes, o crescimento das bets que preferem Pix porque ele praticamente traz o saldo da conta para dentro da bet e facilita perder muito mais do que se as pessoas tivessem que fazer um saque em dinheiro ou pagar em cartão, como eu conto no vídeo sobre como as bets sempre ganham. Isso é foda mesmo. Eu acho sempre chocante quando eu vejo pessoas na rua paradas assim, tipo, jogando coisa de bet como se estivesse jogando um Candy Crush, sabe? Mas a pessoa tá no site de bet e realmente com o Pix é muito fácil. Tu pega o código lá, cola no aplicativo, ele já transfere na hora, assim, é muito... isso é um grande problema. Se tivesse que ir na lotérica, né, pra fazer a fezinha, a bet não ganhava tanto dinheiro, não. Tudo isso vem do fato de que tanta gente usa esse sistema, incluindo muita gente que não tinha a menor familiaridade com o sistema bancário, que dirá com pagamentos digitais ou com o que é cibersegurança. Essa mesma facilidade de criar qualquer chave de transferência, que a gente usa para tudo, também facilita a criação de chaves parecidas para dar golpes. Esse foi o preço das escolhas e de como o sistema foi construído. Até setembro de 2025, pelo menos, problemas como vazamento de chaves Pix ou mesmo desvios de dinheiro aconteceram em intermediários do sistema, como em uma empresa que liga o sistema do Banco Central a outras instituições financeiras, e não dentro do sistema Pix. Se você acha...
aquele caso dos caras lá, né, que roubaram 1 bilhão do Pix com a ajuda de um cara que trabalhava na intermediária. Como é que ficou esse caso, hein? Porque eles estavam indo atrás e estavam achando quem podia estar envolvido lá nesse esquema. Eu vou pesquisar e vamos ver se vale a pena a gente trazer mais cedo. Aí, agora que eu vi uma coisa, esse vídeo do Átila aqui é de 7 meses atrás. Então, que nem os vídeos do canal Teclas falando do Pix continuam atualíssimos, porque o Donald Trump tá sempre fazendo a mesma porra. Esse vídeo também é relativamente antigo. Acho que o sistema é particularmente inseguro ou propício para esquemas, é só dar uma olhada no que aconteceu com a FTX, que já foi uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. Aqui no Brasil, pela pesquisa da relação do dinheiro do Banco Central, o Pix é o sistema visto por mais pessoas como o mais vantajoso em relação à segurança, à facilidade de uso, à comodidade, a custo e aceitação. Tanto que nós viramos exemplo mundial. Na França e em Portugal já se pode pagar com Pix, com uma taxa menor e um câmbio bem mais rápido do que com cartões de crédito. Outro relatório do FMI, esse sobre... Caralho, daqui a pouco vai ter gente dos outros países fazendo transação com o Pix porque é melhor que a dos países deles, e daí nós realmente conseguimos dominar as transações dos outros países. A gente nem queria, tipo, ups, fizemos sem querer, né? Dominamos o seu país sem querer. Sistemas de pagamentos entre fronteiras na América Latina, cita o Pix como exemplo de sucesso sendo adotado na Argentina e no Paraguai para facilitar pagamentos também. Até os países do BRICS pretendem lançar um sistema de pagamentos digital internacional baseado no Pix, que contorna o dólar e contorna o sistema bancário dos Estados Unidos como intermediadores que controlam quem pode ou não fazer operações e, claro, ficam com a sua taxa, com uma fatia desse bolo. Isso, inclusive, vou ter que falar, eu tinha que estar lembrando de fazer isso aqui porque me facilita para editar depois. Uma das partes mais legais do vídeo, outra promessa que eu não cumpri para vocês é o vídeo sobre o livro do tecnofeudalismo lá. Uma das partes mais legais do livro, embora eu discorde de várias coisas que o Yanis Varoufakis fala lá, é que ele descreve a cagada dos Estados Unidos, que foi tentar bloquear a Rússia dos pagamentos, né? Enfim, eles bloquearam do sistema SWIFT e tentar, né, escantear a China. Porque esse bloqueio que eles fizeram ali por causa da invasão da Ucrânia e o isolamento que eles estão tentando fazer da China está criando todas essas rotas por fora do dólar, e isso está ficando cada vez mais vantajoso. Uma coisa que a princípio a China não queria fazer, sair fora do sistema dólar, não era o plano deles até aquele momento. E todos os ataques aos países da América Latina, aos membros do BRICS, realmente só aceleram esse tipo de coisa. Que nem eu disse, eu não vou trazer hoje na nossa live, mas esse assunto vai pipocar no canal daqui a pouco. A União Europeia tentando sair de todas as Big Techs dos Estados Unidos. Se eles não fossem tão escrachados no seu ataque à soberania dos países, mas mesmo assim continuassem se colocando como intermediário dos pagamentos de né, mensagens, redes sociais e tal, não ia ter esse rechaço tão grande e querer sair dessas plataformas. Mas agora já estamos falando de BRICS Pay, tá ligado? E daí sempre vai vir uns vira-lata que vão dizer, boa sorte tentando não usar o sistema dos Estados Unidos. Cara, o Donald Trump, ele tá nos obrigando a fazer isso. O Donald Trump tá dizendo, ou vai ou racha. E a gente tá dizendo, então racha, né? Tá ligado? Não tem o que fazer. O que talvez explique os ciúmes de quem ainda manda cheque e ficou de fora dessa. Mesmo assim, até nos Estados Unidos, o Pix já é aceito. Eles que estão ajudando a popularizar o Pix com o ataque que fizeram, tecnicamente teriam toda a condição de fazer a sua própria versão de moeda digital e até concorrer com a nossa. Os bancos dos Estados Unidos já fazem transferências digitais uns para os outros de forma instantânea e centralizada há anos. Só que eles absolutamente não vão fazer uma coisa popular com o Pix, pelo menos não da forma que nós fizemos no Brasil, que inclui usuários finais e dá acesso para eles. Como lembra o economista nobelista Paul Krugman, aprovaram por lá uma lei que proíbe o Banco Central dos Estados Unidos de sequer estudar a ideia de criar uma moeda digital para uso geral. Entre outros motivos, porque acreditam que isso ia inviabilizar o sistema bancário do país, o que é o extremo oposto do que aconteceu aqui no Brasil. Talvez por isso o nosso Pix se incomode tanto, porque na linha de quem tem SUS, isso mostra como a realidade deles podia ser bem melhor com um sistema desenvolvido mais como infraestrutura pública do que como uma comodidade oferecida por empresas para poder contornar uma dificuldade que é mantida artificialmente em era digital.
Perfeito, isso, muito bom, né? Então, isso é o retrato dos Estados Unidos. Você tem acesso a 35 iogurtes no supermercado, mas você não tem acesso à saúde pública de qualidade, né? Então, se ter acesso a pagamentos, né, como infraestrutura pública, que é o que eles estão falando, isso não tem como. Mas você vai ter acesso a 300 agentes de IA diferentes que vão poder fazer o trabalho para você mais rápido. Olha toda a tecnologia que você tem. Enfim, é basicamente isso dos Estados Unidos. E é muito bom os caras fazerem uma lei para dizer assim, essa é a lei anti-Pix, não pode pensar em fazer o Pix. Não estudem para ver que é melhor isso. Para quem só vê iniciativas privadas como a solução, o tipo de iniciativa que por lá ou cobra taxas, ou torna a maioria das transações que a gente faz inviável, ou dificulta o uso de plataformas concorrentes, ou depende da extração de dados. Deixando o like. Valeu, Anônimo. Muito obrigado. Dados dos usuários para gerar mais lucro, ou tudo isso combinado, a suspensão do WhatsApp Pay durante os primeiros meses de lançamento do Pix por aqui pode incomodar, o que explicaria a origem do pedido de investigação sobre o Brasil no governo americano. Mas considerar um sistema público como uma competição injusta ou pedir uma investigação por causa do que a gente tem aqui é mais ou menos como alegar que a faixa de ônibus exclusiva nas cidades dá vantagens injustas para o transporte público em relação ao Uber. Tanto é um sistema aberto e público que a própria Meta deixou de usar débito e passou a priorizar Pix dentro do WhatsApp. Se a gente considerar um sistema público como concorrente... Cara, isso é muito bom. O WhatsApp tinha o sistema de pagamentos deles que não pôde emplacar no Brasil por causa do Pix, e daí eles, tipo, pô, Pix é muito melhor, tá ligado? É melhor usar dentro do Brasil isso. Concorrência injusta? De repente isso quer dizer que o sistema privado dos Estados Unidos precisa da ajuda do Estado para poder competir no mercado? E o mais importante, em quais condições nós, usuários, vamos ser mais beneficiados? Porque, segundo o próprio FMI, que não é lá um órgão avesso ao capitalismo, o Pix fortaleceu a competição do setor financeiro no Brasil. Tanto foi o caso que nós aumentamos o uso de cartões de débito e crédito. Para o FMI, a implementação do Pix acabou, abre aspas, levando ao crescimento de várias instituições de pagamentos, aumentando a competição com grandes bancos por depósitos, ajudando a fortalecer a competição entre várias instituições na venda de produtos e serviços bancários, incluindo por serviços de pagamento melhores e mais baratos. Fecha aspas. Ou seja, a tal da prática anticompetitiva que o governo dos Estados Unidos alegou, na verdade trouxe mais clientes para um sistema financeiro que continua competitivo, além de serviços de pagamento melhores e mais baratos para a gente que usa isso aqui. Isso enquanto nós viramos referência mundial, enquanto outros países lidam com as tarifas e as pressões do Trump e do sistema financeiro em dólar, ao mesmo tempo que dependem mais de sistemas de cartões que obrigatoriamente passam pelo controle deles. É que se tu usar Pix não dá pro Trump ficar dizendo eu vou te tarifar em 25%, tá ligado? É ridículo isso. Em quantas áreas a Magnitsky gente pode se gabar disso no Brasil? O SUS e o que mais? Universidades públicas, talvez? Com quais outros sistemas a gente pode ser um exemplo positivo mundial dessa forma? Quando você me vê por aqui reclamando de alguma tecnologia, é justamente porque eu sei o potencial transformador e de empoderamento que tecnologias podem ter quando são bem desenhadas e bem aplicadas. Então é bom ressaltar o que tem de bom numa tecnologia dessa e por que outros lugares escolhem não adotar isso para vender soluções mais caras para dificuldades mantidas, como eu disse, artificialmente. Se você quer mais conversa como essa... Pô, muito obrigado, Átila. Valeu pelo vídeo, que nem eu disse depois, né? Sigam o canal dele para mais coisa. É engraçado que eu realmente achei que esse vídeo ele era mais novo, ele era de, sei lá, 1 mês atrás, 2 semanas atrás, mas não, ele era de 7 meses atrás. O que eu acho muito interessante, né, que o Átila tava falando, o Átila tá dizendo que é isso, o capitalismo ele não é a maneira, mas é que a gente não tá nem falando de capitalismo aqui, né, a gente tá falando de uma economia como a do Brasil inserida no que o pessoal às vezes chama de uma economia dependente dos Estados Unidos. A gente está falando do imperialismo dos Estados Unidos usando, né, a sua influência para desenvolver a sua própria economia e manter as economias aqui como a do Brasil subdesenvolvida. É meio que disso que a gente está falando. Mas como mostra, né, que quando a gente deixa as coisas rolarem sem a gente tentar atuar politicamente em cima, os Estados Unidos conseguem enganar algumas pessoas, tipo como Peter Ancapsu, como esse pessoal aí, a dizer assim, não, na realidade o certo
certo é a gente não desenvolver a nossa tecnologia, o certo é a gente não ter essa infraestrutura e daí continuar, na prática, continuar sempre sendo subordinado aos Estados Unidos. Então, o que eu gosto de tirar disso, pensando em tecnologia e outras coisas, que nem o Átila estava falando ali ele está falando do SUS, está falando das universidades. O que mais faz sentido a gente ter como infraestrutura digital própria que pode nos ajudar, mesmo dentro do capitalismo, né, para desenvolver a nossa economia aqui. Inclusive, várias coisas assim. A gente falou do Tela Brasil, por exemplo, né? É uma coisa que ajuda a desenvolver o setor do audiovisual, acesso a esse tipo de produção. O próprio Mac Livros, que eu disse que eu não entendia direito o sistema, muita gente me criticou, né, porque eu disse que eu não entendia direito porque era o sistema de alugar os livros lá. Eu entendo, é por causa de uma questão das licenças dos livros e tal, eu ainda não gosto muito disso, né, mas eu vejo uma maneira legal a gente desenvolver essas infraestruturas tecnológicas, mas eu vou aproveitar isso aqui para ir um pouco além, tá? O pessoal apontou mesmo, e eu não cheguei a incluir isso no vídeo, porque na época eu não tinha chegado a ler sobre isso, que essas infraestruturas, como por exemplo o Tela Brasil, e eu imagino que parte de várias das coisas que a gente tem, o estado inteiro que são... Barax enviou R$6,70. Pragmatismo não é o forte de certas lideranças. Deve ser só impressão minha. Bom, não sei, rolou uma indireta aí, mas valeu pelo 6-7, mas o que eu tava querendo dizer... Assim, a Serpro tem esse problema da infraestrutura, que os caras estão apaixonados em hospedar isso tudo na AWS. O Tela Brasil lá usa uma CDN, né, uma distribuição de conteúdo que é a da AWS, se não me engano, ou a da Cloudflare, alguma coisa assim. A gente paga para uma empresa dos Estados Unidos para distribuir mais rápido, né, fazer cache do conteúdo de vídeo que está ali. Por que não faz isso dentro do Brasil? Por que não paga por uma empresa brasileira, né? Por que não ajuda a desenvolver a economia dessas empresas aqui? Porque aqui a gente está falando do sistema de filmes lá. O Pix eu não sei como é que ele está hospedado, mas eu imagino que o Pix ele não está todo hospedado dentro da infraestrutura aqui do Brasil ou sem tecnologias que dependem de empresas dos Estados Unidos. Se ele tiver, eu até mordo minha língua, eu não sei, tá? Se alguém tiver essa informação, pode deixar nos comentários. Mas se a gente depender de qualquer coisa dos Estados Unidos para fazer o Pix funcionar e o Donald Trump resolver, né, engrossar mais e dizer assim, não é só agora ameaças ao Pix, a gente quer bloquear a economia brasileira, porque, né, eles dão a louca neles, eles vão sequestrar o Lula, eles vão fazer um ataque mais direto ao Brasil. Se eles conseguirem bloquear o Pix porque tá na infraestrutura deles, olha o dano econômico, olha o caos econômico que seria isso, tá? Então é uma coisa que a gente precisa pensar, e as cabeças do pessoal que está de liderança lá da Serpro não estão pensando nisso. A gente fez o vídeo aqui, que eu vou linkar aqui para vocês, que é o vídeo falando sobre como a Serpro permite que a gente contrate empresas dos Estados Unidos para rodarem na nuvem soberana deles, que é uma nuvem que eles contratam de Google, AWS, e rodam produtos vendidos por empresa lá dos Estados Unidos. Isso não pode ser assim, pessoal. Pode até dizer que é o que dá para fazer hoje, a gente não tem infraestrutura, a gente não consegue, mas a gente precisa sair disso o mais rápido possível, porque pode ser que daqui a alguns meses, daqui a um ano, a gente esteja sendo literalmente bloqueado e esteja sendo pressionado pelos Estados Unidos, porque eles vão poder, né, cortar a nossa infraestrutura digital, que a gente não tem aqui. Então a hora, eu sei que é chato, né, eu sei que é difícil, eu sei que não tem dinheiro, não sei o que, mas a hora para construir isso é agora, porque é melhor construir agora do jeito que a gente conseguir do que a gente descobrir mais tarde que a gente não tem isso, né? Beleza, pessoal?